Boa tarde a todos. Eu sou o professor João Victor. Nós estamos iniciando mais uma microaula da disciplina de ciências, tá? Aqui estão as nossas informações, o nosso plano de aula, tá aí, essa escola, professor, nono ano, a nossa data, né? E logo a mais abaixo temos aqui o conteúdo programático, a hereditariedade, nossos objetivos, compreender o que é a hereditariedade, entender o conceito de genótipo e fenótipo, aprender a diferenciar ambos, né? E já temos a nossa metodologia, aula expositiva oral de forma remota, dividida em introdução, desenvolvimento da aula, fechamento da aula, né? E aqui estão nossos recursos, nossa avaliação, que será feita mediante a participação dos alunos nas atividades, lista de atividade diagnóstica para casa, conversa com alunos sobre o conteúdo, né? E as nossas referências, certo? Então, pessoal, vamos passar para a nossa aula, que foi nossa apresentação de modo rápido, né? Então, hereditariedade, pessoal. O que nós entendemos sobre hereditariedade? Só fazendo uma conexão com a nossa aula passada, né? Foi explicado lá nela o que seria a hereditariedade, quais foram os primeiros entendimentos e as primeiras explicações, ou pelo menos tentativas de explicações sobre a hereditariedade, né? Nós estudamos a teoria da pangênese, da epigênese e da pré-formação, certo? E então, pessoal, a hereditariedade, né? Ela é o modo pelo qual as características genéticas são transmitidas de geração em geração. Então, é você ver aquilo que a palavra quer dizer. O que, que é hereditário? É aquilo que é passado de geração em geração, né? Vejamos, por exemplo, determinado bem, né? Que é de uma família e vai passando de pai para filho. Então, aquilo temos a ideia de hereditário, certo? Foi passando de cima para baixo, de pai para filho e etc, né? Então, foi só um exemplo monótono, né? Então, vamos passando sobre o que é hereditariedade, né? Então, vamos para os próximos conceitos, pessoal. Para a gente entender de forma significativa esses conceitos, né, hereditariedade, é preciso que nós nos adentramos no conteúdo e entender também o que é genótipo e fenótipo. Esses elementos estão associados à constituição genética de um indivíduo, ou seja, os tipos de alelo que ele possui, certo, pessoal? Então, genótipo e fenótipo, né? É o que a gente precisa compreender para a gente dar prosseguimento no nosso estudo sobre a hereditariedade, né? Então, o que que vem ser, nesse sentido, o genótipo? O genótipo é o conjunto de genes, né? Que é um trecho de DNA que codifica uma informação resultante em uma característica. Por exemplo, né? Eu destaquei aqui que existe genes para a cor dos olhos, gene para a cor da pele, gene para características do cabelo do indivíduo, né? Então, os nossos genes, nós temos vários genes que codificam N de informações que vai representar alguma característica, né? Os professores, eles vão dar exemplos pela pele, a cor da pele, a textura, o formato do cabelo, cor dos olhos, enfim, são muitas as questões. Também sobre o tipo sanguíneo que nós vamos estudar nas próximas aulas. Entenderam, pessoal? Então, seguindo com a nossa explicação, já quando nos referimos a uma característica ou um conjunto de características de um indivíduo que são determinadas pelo genótipo e pelas condições do ambiente, estamos falando do seu fenótipo, certo, pessoal? Então, o fenótipo, nós podemos destacar aqui são as características absorvidas pelo meio, né? Então, o gene, voltando a falar do gene, nós podemos passar essas características
de pais para filhos, né? Como eu já tinha falado. Porém, o fenótipo nós não podemos. Exemplo, se a mãe de uma criança ela pinta o cabelo de uma determinada cor, essa característica foi uma característica vinda do meio, entende? Então não tem como ela passar de uma forma genética para os seus descendentes, entende? Então o fenótipo ele não é passado de maneira hereditária, certo? E aí nós temos o conceito então do fenótipo, que são as características que herdamos a partir de agentes externos, como por exemplo o clima, a temperatura, o ambiente, né, e muitos outros fatores. Aqui eu só destaquei alguns. Então, pessoal, nós vamos comentar agora questões que envolvem esse tema da hereditariedade, sobre fenótipo, genótipo, certo? E então vamos compreender a diferença principal de genótipo para fenótipo, né? Que é respectivamente características herdadas pelos antepassados, né? Isso é o genótipo. E características adquiridas pelo meio em que a gente está inserido, né? Esse é o fenótipo, né? Então, pessoal, já vistos esses conceitos, eu pergunto a vocês, e aí? Aprenderam a diferenciar genótipo de fenótipo? E o conceito de hereditariedade? Deu para fixar? Então vamos testar. Aqui, pessoal, é a atividade que vai ser repassada para vocês por e-mail, certo? E eu vou ler aqui e fazer uma breve reflexão acerca, mas não vou responder, isso vai ficar com vocês, alunos. Em conexão com o conteúdo anterior, pesquise por que os fenótipos não são passados de pais para filhos. Então, isso foi explicado e retomando essa explicação nesse vídeo, é uma pergunta simples de se responder e que vai testar o conhecimento de vocês, alunos. Então, eu peço também para você dizer o conceito de genótipo na segunda questão. Na terceira, eu peço o conceito de fenótipo, certo? Seguindo, eu pergunto sobre o que estudamos hoje. Diga o que vem ser hereditariedade, né? Então tá bem simples. E aí na quinta e última questão, eu pergunto que eu falo, na verdade, em conexão com a aula anterior, diga quais foram as primeiras formas de tentar explicar a hereditariedade, exemplificando as três teorias estudadas. Então, a gente vai pegar o nosso conceito de hereditariedade que a gente estudou nessa aula e fazer uma conexão com a aula passada, explicando cada teoria daquelas, da pangênese, epigênese e teoria da pré-formação, vistos na aula passada, e tentar assimilar esse conteúdo, né, e esse conceito de hereditariedade em cada uma daquelas teorias. Foi explicado também naquela aula passada sobre qual seria as falhas daquelas teorias, certo? Então, pessoal, são formas de o ser humano tentar explicar por que nós adquirimos características dos nossos pais, por que nós não adquirimos características, nós não passamos, na verdade, características que são que você pega pelo meio, né? Por exemplo, algo externo. Não temos como passar de maneira genética para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Então, se eu vou para a academia malhar, né? E eu vou ficar com os músculos definidos, foi uma característica externa. Eu trabalhei de forma externa, não foi algo que eu recebi dos meus antepassados. Então, não posso também passar essas características para os meus descendentes. Certo, pessoal? E então essa foi nossa aula de ciências para o nono ano. Eu agradeço muito por terem assistido e desejo bons estudos a todos. Qualquer coisa, entre em contato, certo?